Amém. Gente, com uma certa frequência, a gente que é pastor aqui na igreja é abordado por pessoas que estão tão apaixonadas por Jesus, que estão tão deslumbradas com o Evangelho e com o serviço do reino de Deus, que começam a entrar numa crise muito boa, numa crise que é, na verdade, fruto de um despertamento espiritual, tanto da igreja quanto da pessoa. É a seguinte crise: pô, mas é tão bom servir a Deus. Será que não seria o caso de eu, de repente, repensar a minha vocação secular e deixar de lado ela e me voltar só para as coisas de Deus? Quem sabe me tornar um pastor, um missionário, alguém dedicado integralmente? E a gente até ora para que o Senhor levante essas pessoas com dedicação integral. Mas algumas perguntas a gente precisa fazer em relação a isso. Muitas vezes há uma ideia de que o reino de Deus se restringe às quatro paredes da igreja, se restringe àquilo que se faz no campo missionário. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem uma noção um pouco mais ampla do reino de Deus, não é? O reino de Deus não se restringe a um lugar onde a gente serve ali. O reino de Deus é muito maior. Todo cristão precisa e é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. E Jesus diz que você não põe a lamparina no lugar que já está iluminado ou no lugar que ninguém veja. Você põe a lamparina no lugar onde há trevas e no lugar onde ela vai iluminar o maior número possível de pessoas. E assim deve ser a igreja. E aí, muitas vezes, essa nossa inclinação, muitas vezes, a querer só viver para as coisas da igreja, que é muito boa e é santa essa motivação, mas ela pode sim estar partindo de uma visão dualista grega, que tratava a matéria como má e o corpo como bom. E aí, nesse sentido, tudo que está no mundo é mal, mas as coisas espirituais são boas. Tudo que eu faço fora da igreja é uma perda de tempo, na verdade não tem valor eterno nenhum. Mas o que eu faço na igreja, isso tem valor eterno. Isso eu vou levar para a eternidade. Mas será que é assim mesmo que a Bíblia ensina a gente? Será que a Bíblia não tem uma outra ideia sobre isso? A gente trouxe um pouco isso para a nossa cultura, a gente acredita que através do catolicismo. O católico trata o sagrado é só o que é realizado no culto. Tudo que é realizado na missa católica é sagrado. O que está fora do culto é tudo profano. E essa ideia dualista é equivocada biblicamente, não é? A Bíblia diz que na queda, no Éden, tanto o corpo quanto a alma foram afetados. Tanto o mundo espiritual quanto o mundo material sofreram, até mesmo a própria criação sofreu com a queda. Tudo foi afetado. Mas a Bíblia ensina para a gente também que em Cristo e na redenção que Ele propõe, não só a nossa alma, mas o nosso corpo vai receber uma ressurreição e toda a natureza guarda a sua redenção. Amém? Então dá uma noção um pouco mais ampla do que seja essa redenção e essa restauração, mostrando para a gente que o que está fora aqui das quatro paredes da igreja tem que ser encarado por nós como coisa santa também. O que a gente faz fora daqui é tão missão, é tão santo, é tão importante quanto o que a gente faz aqui numa perspectiva bíblica. E é isso que a gente se propõe a trazer como reflexão nessa noite aqui, não é? A gente tem sim a vocação de ser separado para Deus, de ser santo, mas a gente tem o dilema, porque a gente ainda está vivendo no mundo em pecado, a gente ainda é pecador. Como é que a gente deve então encarar nosso papel na sociedade? Como é que a gente deve encarar, por exemplo, um meio estudantil, um meio profissional? Será que esses papéis são só formas de a gente garantir um sustento material? Será que a gente, como cristão, está autorizado a pensar que, poxa, é só um fardo, um peso que eu tenho que carregar, eu tenho que ir lá e fazer aquele trabalho que não é tão santo e tão importante quanto as coisas que eu faço na igreja? Será que o cristão pode se envolver com coisas seculares como, por exemplo, política, cinema, música secular? Será que o cristão pode tocar no meio secular, nesses meios? Ou será que esses meios já foram tomados de assalto por Satanás, e Satanás então agora é dono de algumas áreas da sociedade e de algumas áreas da cultura que ninguém mais pode tocar se for crente separado para Deus?
E a gente vai entender que não. A gente vai entender que, na verdade, o mundo é de Deus e nunca deixou de ser. O mundo foi criação de Deus e Ele continua sendo o Senhor do mundo, embora o inimigo das nossas almas atue no mundo. E o que a gente, como cristão, deve fazer é reivindicar cada área do conhecimento e da cultura para Deus e redimir todas elas, não demonizá-las, mas restaurá-las ao seu propósito original, conforme criado por Deus. Agora, é impossível fazer isso sem Jesus, não é? É isso que a gente vai aprender aqui. Então, quem aqui já ouviu falar da doutrina do mandato cultural? Levante sua mão aí. Você já ouviu essa expressão, mandato cultural? Tem uma porcentagem aí. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E a base dessa doutrina está em Gênesis 1, esses 2 versículos principalmente, 27 e 28. Diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que Deus acabou de descrever aqui na sua palavra? Que quando Deus criou todas as coisas boas, não existia pecado ainda, não existia queda, nada disso. E Deus delega ao homem, no momento que cria ele, uma ordem, uma responsabilidade, um mandato de fazer cultura. Não estamos falando de um mundo em pecado, estamos falando de um mundo totalmente consagrado a Deus, criado bom e perfeito por Deus, de um homem e de uma mulher, criados santos por Deus, para cumprir esse mandato no mundo. E esse mandato tinha a ver com dominar sobre a criação, pôr ordem, dar nome aos animais, criar estruturas que dessem sentido e ordem à vida social. Isso não foi depois da queda, foi antes da queda. E aí, muitas vezes, alguns cristãos pensam assim: pô, mas eu vou lá me tornar, não sei, um profissional que está trabalhando secularmente, gastando meu tempo, sei lá, para trabalhar numa obra civil, para construir um prédio, não sei, e aquilo ali, poxa, é tão distante da realidade espiritual, que é tão mais elevada. Só que, na perspectiva desse texto, não. Quando a gente cumpre o mandato e uma ordem de Deus, isso é espiritual. E essa é uma perspectiva importante que a gente tem que ter, porque senão a gente compartimentaliza a fé, ou seja, o que eu faço secularmente não é espiritual. Lá eu estou só cumprindo uma coisa chata, pesada. Aqui na igreja não, aqui é espiritual. E quando a palavra ensina para a gente que o que a gente faz lá fora também é extremamente espiritual, e a gente precisa tomar cuidado com isso, e ter uma compreensão correta sobre a nossa vida profissional. E aí algumas lições aqui. A primeira lição que esse texto mostra para a gente é que Deus delegou a nós, então, uma responsabilidade sobre o mundo. O mundo não é do diabo, é de Deus, e nós temos o dever de pôr ordem nele, de cumprir nossos deveres civis, sociais, no sentido de sermos cooperadores da construção de uma sociedade harmônica, de uma sociedade em que cada vez mais há dignidade humana, em que cada vez mais a vida seja possível de uma forma suave e harmônica. E esse mandato, ele não está só sobre os cristãos, está sobre todo ser humano. Às vezes as pessoas pensam assim: pô, fulano nem é cristão, como é que pode ele ser tão bom nesse negócio, né? É tão competente. Às vezes um poeta, alguém que escreveu uma letra, você fala: esse cara nem é cristão, como é que ele escreveu uma letra tão linda e tão consistente com a palavra de Deus? É porque, biblicamente, ele recebeu uma coisa que os teólogos chamam de graça comum. A graça comum é uma graça que Deus derrama sobre todo ser humano para que ele possa cumprir o mandato cultural. Mateus 5,45, Jesus fala: ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Maus e bons são visitados pela graça de Deus capacitadora, que provê meios de a sociedade caminhar de forma harmônica. E segundo o texto, então,
foi imposto antes da queda esse mandato, porque a gente foi feito à imagem de um Deus que cria, que dá ordem às coisas. Esse mandato não leva em conta distinção de gênero, homem e mulher os criou para cumprir esse mandato, e ele acontece sob a bênção de Deus. Deus os abençoou, e ele é espiritual. Tudo que a gente faz tem que ser entendido na perspectiva da nossa vida espiritual, como se Deus tivesse organizado um lindo jardim e delegado a nós o dever de cuidar desse jardim, mas provendo todos os meios para que isso acontecesse. E nós temos responsabilidade de fazer isso, e Ele cobra de nós que a gente faça isso bem feito. Lembra da parábola dos talentos? Jesus fala, olha, deu talentos, o Senhor dá talentos a pessoas, alguns mais, a outros menos, mas o fato é que ao servo útil, ele manda entrar no gozo do seu Senhor, mas o servo inútil, ele fala para lançar nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que ele está dizendo é que Deus não admite a figura de um preguiçoso, de um acomodado, de alguém que vê com maus olhos a ideia de trabalho, de produtividade. Não, Deus não criou a gente para ser improdutivo, inútil. E isso não tem só a ver com o que a gente faz na igreja, tem a ver com tudo que a gente faz. Então, para nós cristãos, trabalhar secularmente para o bem comum da sociedade não é só um meio de a gente sustentar, quem sabe, uma futura família e uma vida confortável, e nem mesmo só um meio de a gente ajudar com a expansão da igreja e o trabalho missionário, não, mas é obediência, é um mandato, e é uma bênção que Deus deu a todo ser humano para a gente levar adiante. Isso implica, inclusive, na forma como a gente encara a preservação do meio ambiente. Por que a gente tem que preservar o meio ambiente? Só por uma questão de conservação das espécies e perpetuação delas? Só por uma questão... Que questão que move a gente? O que move a gente é saber que Deus colocou a gente no mundo para a gente cultivar esse jardim, para a gente cooperar positivamente, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, dominem sobre tudo, com responsabilidade, ordem e virtude. E é óbvio que essa bênção para a gente, como igreja, como discípulo de Jesus, ela não só permanece, nunca foi revogada, como também é algo que a gente deve enxergar ainda com mais bons olhos, não é? Segunda lição, a queda nos trouxe problemas, mas não nos eximiu desse mandato divino. Em momento nenhum Deus falou que isso já não está mais sobre a nossa responsabilidade. Muito pelo contrário, a gente que é a igreja de Jesus está tendo em nós a imagem de Deus restaurada em Cristo, não é isso? Que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, que ele veio dar início ao seu reino, a uma nova criação, e a gente que está em Cristo é nova criatura, e tudo anterior se colocou para trás, não é? Tudo se fez novo. Ou seja, no pensamento reformado, mais ainda nós cristãos precisamos entender nosso papel social de uma forma positiva. João Calvino falava que a profissão do lixeiro, do engenheiro, do médico, do professor, esses ofícios são tão santos quanto o ofício da pregação do Evangelho. Todo ofício é santo aos olhos de um santo cristão. Eu quero viver para a glória de Deus, então tudo que eu for fazer vai ter que ser para a glória dele. E tem que ser santo. Então, isso aqui, gente, muda toda a forma como a gente encara, por exemplo, a nossa rotina de ir para a faculdade, de ir para o estágio, de ir para o trabalho, e achar que às vezes está lidando com aquilo de uma forma negativa, porque acredita que aquilo não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o propósito inicial, original de Deus quando me criou. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, o mandato cultural. Ele diz o seguinte, em Colossenses 3:23, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ele não fala assim, ó, as coisas que vocês forem fazer na hora do culto, vocês façam como para o Senhor. Não, ele não fala isso, ele fala tudo. E tudo significa, no grego, tudo. São todas as coisas. Lembram daquele texto que a gente cita de vez em quando aqui, de 1 Coríntios 10:31?
quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. E tudo é tudo. Então a gente já tem que acordar com essa perspectiva. O dia tem que ser diferente, a minha produtividade, o que eu vou fazer, porque eu não estou fazendo isso para me servir aos meus propósitos, mas aos propósitos do Deus que me criou e me deu dons e talentos e capacidade de ser produtivo e de cooperar com a sociedade. Se entregar à preguiça, à acomodação e à mediocridade não tem nada a ver nem com o projeto original no Éden e nem com o projeto em Cristo. Muito pelo contrário, olha como é que Paulo fala sobre o ministério da reconciliação que está sobre nós em Cristo. Segundo aos Coríntios 5,18, ele fala assim: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, reconciliando consigo todas as coisas é o escopo da nossa missão. Só isso, né? Tudo que está à nossa volta, nossa forma de pensar e ser. Hoje, quem vive ainda na casa dos pais, filho dentro daquela casa. Nossa forma de ser estudante dentro de uma academia, de uma universidade. Nossa forma de ser alguém que está se preparando para ser um profissional. Precisa ser pensado à luz dessa missão. A redenção que Jesus veio trazer com o Evangelho do Reino não tem a ver só com a redenção de pessoas, mas do mundo. E isso tem a ver com a gente entender a nossa vocação para a excelência e para fazer aquilo tudo para a glória de Deus. Romanos 8, 21, texto que eu citei ainda há pouco, né? A própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo diz que a criação também vai ser libertada. A rua tem que estar limpa, por quê? Porque ela é criação de Deus, ela tem que ser redimida, tem que ter alguém para limpar essa rua. Então o trabalho daquele gari é um trabalho extremamente digno e santo, se ele for feito com propriedade para a glória de Deus. Tão santo quanto o trabalho que eu estou fazendo aqui agora. Solução bíblica para o problema do pecado é a redenção em Cristo como meio de restauração do projeto original de Deus para o homem em todas as áreas do conhecimento. Ou seja, a gente entender o propósito original em cada área do conhecimento, né? E não simplesmente fazer a gente ter uma boa relação com a igreja, mas a gente precisa buscar em tudo refletir a glória de Deus. E a terceira lição: o cristão deve exercer toda atividade profissional para a glória de Deus. Uma recapitulação aqui, não é? Se Deus continua sendo o dono da terra, se Deus está muito além das quatro paredes da igreja, o reino de Deus é muito mais amplo. Se Deus nos deu uma ordem de cuidarmos do seu mundo, cuidando do bem-estar social, se essa ordem nunca foi revogada, se o Evangelho nos ensina a servir a Cristo enquanto servimos o mundo, a conclusão é: precisamos fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Não só fazer, sabendo que estou fazendo dentro de um propósito que Deus colocou na minha vida para fazer, mas fazer para a glória dele, ou seja, fazer com excelência. Deus nunca aceitou a mediocridade. Se você for ler, por exemplo, Levítico, e os livros da lei, e os livros históricos que falam sobre a construção do templo, você vai ver que tanto aquilo que foi demandado para a construção do santuário lá em Levítico, o santuário que era usado para o culto no deserto, tudo era de ouro, tudo era do melhor. Deus não aceitava animais danificados. Deus queria tudo perfeito, tem que ser tudo para a glória dele, não é a minha glória que está em jogo, não é a minha reputação, é a glória de Deus. E para a glória de Deus ser revelada e manifestada, eu não posso ser preguiçoso, acomodado e desleixado. Eu tenho que fazer com excelência, eu tenho que me empenhar ao máximo. Talvez alguns digam assim: pô, mas aí é pesado, porque eu não tenho esse QI todo para fazer as coisas tão bem feitas quanto eu vejo outras pessoas fazendo. Eu não sou o melhor aluno da sala, eu não sou um cara assim.
E é verdade que cada um de nós tem sua limitação, não é? Lembra da parábola dos talentos? A um deu 5, a outro deu 3, a outro deu 1 talento só. Tem gente que tem 5, tem gente que tem 1. O que importa não é a quantidade que a gente tem, o que importa é o que a gente está fazendo com o que a gente tem. O que tinha 3, dobrou o seu lucro, assim como o que tinha 5. E eles tinham quantidades diferentes, mas entraram no gozo do Senhor da mesma forma. Mas o que tinha 1 se cercou de argumentos para viver uma vida medíocre e improdutiva, para não produzir nada, para não multiplicar nada. E aí, gente, a gente tem que entender que há um propósito de Deus, no sentido de a gente procurar ser aqueles que vão multiplicar talentos, aqueles que vão fazer tudo com excelência para a glória de Deus. No Novo Testamento, havia um sistema, naquele primeiro século, muito parecido talvez com o Brasil feudal, não é? Que tinha o senhor e tinha os servos, não é? A relação servil, na verdade. O feudalismo medieval, na verdade não o Brasil feudal. O feudalismo medieval tinha essa relação servil um pouco parecida com o Novo Testamento. Não era bem aquela coisa do Brasil escravagista, não. Mas, de qualquer forma, o que é importante é que o apóstolo Paulo resolve dar uma orientação para os servos e para os senhores que tinham se convertido. Ele estava doutrinando, ensinando como é que a vida cristã funciona na prática. E eu gosto muito desse texto, porque aqui Paulo mostra para a gente que Deus não está nem aí se você é empregador ou empregado. Deus está aí, sim, sobre o que você tem feito com a posição que você tem. E ele fala assim, em Efésios 6:5, quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Olha que palavra que ele dá para o funcionário, para o empregado, para o servo. Não faz tentando só agradar pessoas, não. Não faz só quando o patrão estiver olhando, não. Faz o melhor sempre, independente de reconhecimento. Porque você está agradando, na verdade, a Deus. Deus está vendo e Deus está se alegrando. E isso tem que ser suficiente. E o que ele fala para os senhores? Senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças de patrão, né? Sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus. E que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Ele não vai te tratar melhor porque você é Senhor, não. Você tem que ser um Senhor santo, tem que tratar com dignidade os funcionários. Funcionário, você tem que ser excelente, independente do patrão estar elogiando, vendo ou não. Você tem que ser excelente, porque não é a Ele que você está servindo, é a Deus. Essa é a perspectiva do Evangelho. Não é a perspectiva de, vamos todo mundo parar de ser funcionário não está com nada. Vamos todo mundo virar patrão. Não é essa a perspectiva marxista, né? Então, Paulo não assume o lugar nem de um lado nem de outro, porque isso não importa. O que importa é o bom testemunho cristão, independente de que posição a gente esteja assumindo. Ele não fazia distinção entre vida espiritual e vida profissional. Ele entendia que não tinha como compartimentalizar a vida espiritual, não. A nossa espiritualidade tem que estar impregnada em tudo que a gente faz, tanto na igreja como fora dela. Ela vai se refletir na vida profissional também. Então, bons cristãos, em suma, são bons patrões e são bons funcionários. São bons naquilo que fazem, independente da posição. Cristãos que entenderam o mandato cultural não encaram a vida profissional apenas como um meio de vida, apenas como um peso desagradável, menos espiritual, inferior às atividades da igreja. Um ídolo que toma o lugar de Deus às vezes, também não. Mas encara isso como um meio de servir a Deus através do serviço ao próximo ou à sociedade, um meio de honrar e glorificar a Deus, um meio de obedecer a palavra de Deus. Amém? Então, algumas aplicações. Primeira, entenda a importância do seu papel na construção de um mundo melhor.
Com o mundo melhor, a gente não está falando aqui na perspectiva, às vezes, humana, vamos fazer do mundo um lugar melhor, segundo o meu ponto de vista do que é melhor. Não, o mundo melhor que a gente está falando aqui é o reino de Deus. É um reino de justiça, de equidade, é um reino de virtude, de amor. Nunca subestime a sua parcela de responsabilidade civil e social. Jesus falou em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está falando sobre esse papel que a gente tem de entender que a gente tem que estar fazendo diferença. A gente já está fazendo diferença, seja para o bem ou para o mal, sempre onde a gente está. Mas a gente deve sempre fazer no sentido de ser luz no meio das trevas e nunca procurar ser luz onde já existe luz sobrando só, mas ser luz exatamente onde há maior carência disso. Entenda que a igreja é uma base de envio. Você está aqui no GOL, o GOL é uma grande agência missionária. E para onde que esses missionários que estão frequentando todo sábado aqui estão sendo enviados? Estão sendo enviados para suas salas de aula durante a semana, para o seu estágio, para o seu ambiente de trabalho. É claro que ali vai ter o foco em ser excelente no que se faz, sim, que isso glorifica a Deus. Mas isso naturalmente se torna um ambiente missionário, um ambiente que vai ser natural a sua fé impactar as relações pessoais ali. E você se entender como alguém que está sendo preparado para um campo missionário urbano. Muita gente romantiza muito, glamoriza muito a ideia de ir ser um missionário transcultural num lugar muito afastado, rural, África, Nordeste, sertão, lugares que precisam ser alcançados. Não devem ser esquecidos pela igreja. Mas muitos missiólogos hoje reconhecem que a grande fronteira das missões mundiais são os grandes centros urbanos, extremamente carentes de Deus também. Segunda aplicação, procure diligentemente ser excelente no que Deus te chamou para fazer. Ser diligente, ser excelente, insistir nisso. Eclesiastes 9:10, lembram do conselho de Salomão 3.000 anos atrás? Tudo que vier à sua mão para fazer, faze conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A hora é agora. Um dia não é hoje que eu tenho que ser excelente, hoje eu tenho que me disciplinar, hoje eu tenho que dar o melhor de mim. Eu não sei do amanhã, lá não tem projeto nenhum, lá vai ter sido consumada toda a obra, não é? Mas aqui é o momento que eu preciso me despertar para isso. E eu gosto muito daquele texto de Daniel com os amigos dele, Daniel capítulo 1, não é? Que eles são separados porque... Por que eles foram separados? É verdade que eles eram nobres, príncipes, não é, de Israel, das tribos, e aí Nabucodonosor percebe potencial para a liderança neles. Fala, esses caras são estudiosos, esses caras são dedicados, são diligentes, são disciplinados. Esses caras, se a gente deixar eles soltos aí, eles vão acabar levantando uma liderança forte e vão acabar rompendo com o nosso domínio aqui na Babilônia, no cativeiro, né? Aí Nabucodonosor falou, tem que trazer eles para perto de mim, eu vou treinar eles, vou trazer eles para o palácio. Ele traz. E sabe o que a Bíblia diz que esse rei ímpio, babilônio, disse sobre aqueles 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele diz assim, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes judeus deles, né? Por isso passaram a servir o rei em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Foram tão excelentes, buscaram com tanto afinco e disciplina a excelência, que glorificaram a Deus diante de uma nação pagã, de uma nação ímpia. Foram usados de uma forma singular e Deus se manifestou através deles.
E a gente precisa também buscar oferecer o que há de mais excelente e nos preparar o melhor possível para servir o reino. Nossa busca por excelência revela o quanto a gente respeita e zela pelo reino de Deus, e Deus se agrada disso. Terceira e última aplicação: deixe que a glória de Deus seja a sua única e suficiente salvação. Por que única e suficiente salvação? Perdão, irmãos, motivação. Por que única e suficiente motivação? Porque a gente muitas vezes busca motivação no lugar errado, nas pessoas erradas. E a gente muitas vezes até esquece que o mais importante é Deus e a glória dele e o prazer dele. E a gente já tem o prazer dele, ele já se agrada, só que aí a gente não fica alegre, porque a gente não está percebendo isso. Que a gente queria que o chefe reconhecesse, que o líder reconhecesse, que o pai, a mãe, seja lá quem for, afirmasse a gente com palavras positivas, não é? Mas a verdade é que o que a gente está vendo aqui na palavra é que tudo que a gente faz tem que ser pensando em agradar a Deus e não buscando glória humana. A gente está vivendo uma era de glória humana plena, não é? O Rock in Rio está aí. Os altares estão colocados ali, né? Visibilidade, popularidade, de uma forma inquestionável. Se tornaram verdadeiros deuses. Ídolos do pop se tornam hoje verdadeiros deuses que são ouvidos por uma massa que não pensa, que não reflete, que não se volta para Deus, que não lê a palavra dele, que reproduz exatamente aquele comportamento abominável desses grandes ídolos que eles seguem. E aí, gente, porque estão buscando agradar a eles, porque vivem numa cultura de vaidade. As redes sociais que fazem sucesso hoje são as redes sociais que mostram imagens, que as pessoas mostram uma realidade que muitas vezes não tem nada a ver com o que ela vive de fato. Pessoa extremamente deprimida, mas está extremamente feliz e realizada no Instagram. Esse é o mundo que a gente vive, um mundo de vaidade, um mundo que as pessoas estão buscando likes, afirmação, glória, reconhecimento. E aí o Evangelho fala: quer vocês façam qualquer coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus, que a preocupação de vocês seja agradar a Ele. No Evangelho, Ele é a nossa motivação. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. E se eu não tiver reconhecimento humano, não tem problema. Eu estou em paz, eu estou resolvido. Porque o reconhecimento dEle me basta. Amém? Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos desafia a uma vida tão mais excelente do que às vezes a gente se deixa envolver e acreditar em coisas que no final não redundam na Tua glória, redundam em motivação carnal. Senhor, a gente quer aprender a servir o Teu reino e a viver para a Tua glória, tanto nas coisas que a gente realiza aqui na igreja, tanto aquilo que a gente faz para Te agradar aqui, tanto no nosso ato de culto, de adoração aqui, como também onde quer que a gente esteja, Senhor. Que o Senhor nos faça luz no meio das trevas, que o Senhor faça de cada irmão e irmã meus aqui nessa noite missionários que já cumprem uma missão muito importante, só em buscar excelência nos estudos e no trabalho, já cumprem bem o seu mandato cultural e com isso já cumprem parte da missão, e dá ousadia a eles também, Senhor, para abrirem a boca e falarem do Teu Evangelho, convidarem para a igreja, para o Gol, que o Senhor continue fazendo da Igreja Oceânica uma base de envio missionário, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.